Muito bem, boa tarde para todos. Começamos aí a gravação. Como foi combinado, né? A gente vai ler um texto hoje de autoria do João Pedro, velho de guerra aqui do grupo, primeiro iniciante científico do grupo, chamado Cultura e Educação Física Escolar. Inclusive, é a sua primeira publicação, João? Foi. Tudo bem. E foi o TCC ou foi a iniciação esse texto? Não, esse daí foi o TCC. TCC. Nesse texto, ele vai discutir, então, o conceito de cultura e tentar trazer para a relação para a educação física escolar, né? Na verdade, é um resumo do TCC, né? Porque o TCC tinha mais páginas, aí você pegou só o que interessava, né? E mandou para a Rebe Escolar. Foi isso, né? É bem resumão do TCC, né? Tal. O TCC, na verdade, aliás, o artigo, na verdade, é o TCC nessas. Quantas páginas tem mesmo? Peraí, que eu tô abrindo o. 14. É o TCC em 14 páginas, né? Porque todos Uhum. esses tópicos são os tópicos que estão no TCC, mas que eu escrevi um pouco mais sobre eles. Deu uma enxugada, né? Muito bem, então, assim, a proposta de trabalho é o João falar sobre esse texto, se é que ele se lembra, porque se foi publicado em 2016, significa que ele escreveu ali entre 2014 e 2015, mais ou menos, né? Ou 2015, 2016, no começo do ano, né? Porque levou um tempo para ser publicado ainda. A ideia é que o João fale um pouco sobre o texto, e aí a gente faça uma rodada de impressões e algum debate, né? O texto foi escolhido por ser um texto bem escrito, né? E ter uma relação bacana, mas também por ser bem simples, assim, ele dá um pontapé inicial para as discussões importantes do grupo. Então, como é esse momento de recomeço, a gente não sabe muito bem para quem direcionar a leitura, esse texto vem para contemplar, então, essa, esse anseio nosso, né, de achar o norte novamente. Mas aí eu já aviso vocês que na semana que vem nós vamos ler um texto muito difícil e teremos a participação da Glória, que é a professora da Federal da Bahia. É um texto sobre contribuição dos estudos Foucaultianos na educação física. Então, se a galera se assustou com o texto de hoje, então semana que vem é melhor que seja só nós mesmo. Porque vai ser ainda Eu mais. estarei presente. Amei. A ideia é ficar trazendo esses convidados, essas pessoas, né? Enfim. E é esse o nosso planejamento. Mas por hoje a proposta é essa. Tudo bem, João? Precisa de uma explanação sobre isso? Beleza, vamos lá. Então vai, a palavra está com você. Bom, eu gostaria de focar nesse texto aqui. Eu não quero fazer nenhuma exploração maior, assim, né, daquilo que eu pensei em fazer ou tentar explicar o texto de alguma maneira, né, a partir dessas referências que nós estamos lendo, né, e que temos contato atualmente, veio mudando um pouco a percepção, assim, sobre comentar ou sobre ler um texto, né. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que me fazem pensar ainda a partir da minha própria escrita, né? Porque era um texto que eu não acessava há bastante tempo. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui, acho que um ou dois, aliás, dois ou três pontos, né? E aí a gente já abro aí para vocês falarem, eu acho que é mais interessante, assim, a gente debater a partir do que vocês perceberam, alguns pontos que vocês marcaram, né? A Monique até comentou que tem algumas marcações aí que talvez fosse interessante ela colocar. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, a primeira ideia interessante é essa ideia de cultura, né? Porque o texto vai fazer justamente isso, né? Ele apresenta essa ideia de cultura
para trazer ela para o campo da educação física, né? Para que eu possa me embasar ali para tentar demonstrar com que quadro teórico eu estava querendo escrever aquilo que eu estava querendo escrever, né? E aí, qual que era a ideia, né? Quando eu escrevi esse texto, eu estava iniciando nessas leituras, né, nesses temas, e algumas coisas me interessavam muito, né? Como, por exemplo, as discussões ontológicas sobre as coisas. Né? O que são as discussões ontológicas, né? Sobre as discussões sobre o ser das coisas, né? O que são as coisas, o que fazem das coisas as coisas, né? Por que elas são assim, não são de outra maneira? E naquele momento, com a ajuda do Rubão, eu achei que esse conceito de cultura pudesse me ajudar a entender o que era a educação física, né? E aí a exploração do texto vem mais ou menos nessa linha, né? Então, e o artigo demonstra um pouco isso. Então, eu trago ali o conceito de cultura que eu estou me embasando, né? Estava conhecendo também os estudos culturais, e depois trazendo um pouco isso para a educação física. E aí o primeiro ponto que eu trouxe sobre cultura foram essas 3 diferenciações, né? Que eu acho muito bacanas, até hoje, assim, eu acho muito interessantes, e que eu utilizo para o meu pensamento até hoje, né? E aí eu acho que essas três diferenciações de cultura são muito legais para a gente pensar e nos ajudam muito, apesar da simplicidade, né? Então, vocês podem ver lá que eu coloquei uma definição de cultura, né? Que a gente pode chamar de cultura, não sei, elitista ou cultura tradicional, alguma coisa nesse sentido, né? Que era a divisão entre cultura alta e baixa, que aí a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Trouxe a cultura antropológica e trouxe a cultura a partir da perspectiva dos estudos culturais. Tá? Então, passando um pouquinho sobre cada uma, né? Essa ideia de cultura tradicional, nós podemos fazer alguns paralelos interessantes, né? Principalmente com a questão de onde surge essa palavra, né? Cultura, originalmente, vamos colocar dessa forma, né? Como eu coloco no texto aqui, no século XIII, inclusive qualquer dia eu queria fazer uma reclamação com a, com a Reb escolar, porque os artigos dela são horrorosos para fazer, para grifar, cara. Eu não sei o que acontece que a formatação aqui, você não consegue grifar uma linha, ela grifa ou 5 linhas ao mesmo tempo, ou ela grifa só a parte do lado, eu não sei o que acontece com a edição do artigo. Mas aí tá aqui, né, na página 3, então no século XIII ali, essa ideia tradicional de cultura, que cultura ele não era utilizada da maneira como nós utilizamos, né, para relações humanas. A cultura ela era utilizada em relação a algo que se plantava, tá? A cultura era utilizada numa ideia relacionada à terra. Então, por exemplo, se você tinha por exemplo, se você cuidava de alguma plantação, uma plantação de alface, alguma coisa nesse sentido, você tinha uma cultura ali de plantação de alface. Se você criasse algum tipo de animais, alguma coisa nesse sentido, você tinha uma cultura desses animais, tá? E aí, logicamente, né, quando você tem, então, a cultura ligada a essa perspectiva, ela está ligada, então, né, conectada a uma outra perspectiva, que é a perspectiva do desenvolvimento, né? Por quê? Porque ninguém quer ter uma cultura, né? Ninguém quer quer plantar alguma coisa, quer criar alguma coisa e quer que aquilo não cresça, né? Quer que aquilo não floresça ou quer que aquilo morra, né? Então, essa ideia de cultura e de uma cultura que se poderia se desenvolver estava muito ligada a essa ideia de plantação, de um terreno que você tinha, ou de de animais, ou alguma coisa assim. Seja bem-vindo, Guilherme. De animais, ou alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, o que acontece? Esse conceito de cultura, que a gente está chamando aqui de tradicional,
ele começa a ser, aí sim, depois de, como é que eu posso dizer, estabilizado, né, nessa ideia de cultura enquanto plantação, enquanto cultivo, né, alguma coisa nesse sentido, ela passa a figurar ali, a fazer parte da ideia da sociedade, tá? Então, só que ela passa a fazer parte do meio social, só que ela não perde esse significado, né, essa semântica da palavra ligada ao desenvolvimento, né? Então, quando se trouxe a cultura, tinha-se a ideia de uma cultura muito parecida com essa de criação ou de plantação. Então, você tinha uma cultura na medida em que você estudava artes, por exemplo. Você tinha cultura na medida que você estudava algum outro campo do conhecimento. Por quê? Porque tinha-se a ideia que você estava se cultivando, né? Que você estava se desenvolvendo naquele sentido, ou naquele caminho do pensamento, tá? E aí, então, como a gente coloca aqui no artigo, né, não demorou muito para a cultura ela ter uma certa relação com a ideia de civilização, né? Ou seja, com um tipo específico de vida no qual nós vamos cultivando o nosso pensamento, ou então cultivando nossa alma, cultivando o nosso conhecimento, e assim desenvolvendo ele, né? Assim, chegando a patamares mais evoluídos e mais altos da nossa cultura, dentro de determinado espectro do conhecimento, né? Ou de área do saber, etc. E aí, então, cultura ela está muito relacionada a isso, né? Então, quando a gente escuta essa ideia de cultura alta e cultura baixa, está muito relacionada a isso. Por quê? Uma cultura baixa tem-se a ideia, então, de que há um nível de desenvolvimento menor. E uma cultura alta teríamos, então, um nível de desenvolvimento maior. Tá? E aí, cultura, ela passa, ela tem aí uma... é utilizada, né, durante alguns séculos ainda com esses sentidos, né, e a gente não pode dizer nem que esse sentido se perdeu, né, porque, inclusive, no Brasil atualmente, né, muitos intelectuais falam ainda sobre cultura alta e cultura baixa, né, então, quando alguém fala sobre isso, a gente, em nenhum momento dá para entender que isso é uma besteira, né, assim, é uma bobagem, etc. Na verdade, não, né? Porque é uma perspectiva de cultura específica. Não é a perspectiva de cultura que eu adoto nesse artigo, né? E nem que eu acho mais interessante, mas é uma perspectiva de cultura fundamentada numa visão, né? Numa ideia mais elitista, né? Até por isso a gente coloca aí essa ideia de cultura elitista, né? Então, uma ideia de cultura tradicional. Depois, algum tempo depois, deixa eu ver aqui se eu marquei num, eu não tenho a data em específico, talvez no século XVIII, alguma coisa nesse sentido, ou XIX, a antropologia ela começa a entrar nessa história, né? A antropologia começa, então, enquanto área do conhecimento, reivindicar essa ideia de cultura, tá? E aí, o que eles fazem? Os próprios, os antropólogos, né, eles começam a visitar algumas tribos, né, começam a visitar pessoas que moram distante, que não moram ali naquela civilização, né, naquele espectro da cidade ou alguma coisa nesse sentido, e começam a perceber modos de vida diferentes, né. E aí eles começam a entender, então, e dizer o seguinte, olha, não dá para a gente dizer que nós temos uma cultura mais desenvolvida do que a deles, porque a cultura deles e delas é totalmente diferente da nossa, né? Ou seja, começa-se a ter uma ideia, então, de que cada povo, né, cada espaço, cada tribo tem a sua cultura, e as culturas são diferentes, né? Cada um ali dentro do seu espaço, né? Cada um ali dentro do seu quadrado, mas a antropologia, então, vai negar essa ideia de cultura enquanto um ponto mais desenvolvido do qual o estado do conhecimento de alguma civilização deveria chegar, tá? Essa é, por exemplo, uma ideia de cultura que é trazida na educação física, tá? Como, por exemplo, a ideia de cultura do professor Josimar Daolio, que a Monique deve estar bastante acostumada aí com as nossas discussões na pós, né? Até coloco algumas provocações lá, porque tem essa perspectiva de cultura.
Desculpa, na pós, no cursinho preparatório, o da óleo tá em todo lugar, né? Isso, só trouxe o exemplo da Monique aí para que a gente está vendo bastante na pós, lá, a questão do da óleo, né? Mas tem, logicamente, né, um autor muito conhecido, totalmente relevante aí na área da educação física, né, que tem essa perspectiva antropológica de cultura, né? No entanto, também entra em cena aí, a partir do século XX, né? Alguns outros caras aí, e dentro deles um que nós vamos dar aí um foco maior, que é o Stuart Hall, né? Na liderança do grupo conhecido como Estudos Culturais, né? O grupo da Inglaterra. E aí que vai propor uma outra ideia de cultura, né? Não abandonando essa ideia de cultura antropológica, né? Também, logicamente, bebendo nessa fonte, mas de certa forma não, abandonando essa ideia tradicional de alta ou baixa cultura, né? Os estudos culturais vão entender que a cultura não é simplesmente uma questão de diferenciação, né? Uma civilização um povo tem determinada cultura, outro povo tem determinada cultura. Os estudos culturais vão entender a cultura como um espaço de confronto, né? A cultura como um espaço de luta por significação, né? E a própria definição do Stuart Hall para a cultura é isso, né? As significações sobre algumas coisas. Eu não lembro exatamente agora como ele define cultura, né? Mas é essa ideia de significação, né? De produzir um significado para as coisas, né? De atribuir significados à nossa. Quer falar, Rubão? Pode concluir. Eu espero o timing perfeito, mas você pode. É que eu vi o microfoninho abrir. Enfim, essa maneira de significar, né, os significados que circulam, que são circulantes, ou significados que nós, enquanto seres viventes de determinados contextos, atribuímos às coisas, né? Então, nesse sentido, né, a produção do próprio significado que o Stuart Hall vai entender que é a produção cultural, né? Que não é... Desculpa, mas eu acho que o complemento à sua ideia seria, para mim, pelo menos, o principal em Hall é a ideia do enfrentamento que se dá para imposição de alguns significados. Acho que essa complementando um pouquinho o que você estava falando, talvez o grande diferencial do Hall seja entender a cultura como uma arena, né? Um espaço de luta por significados. Isso. Né? Era esse o ponto. E aí, então, tendo a cultura como essa produção de significado, né, não entender ela próximo à ideia antropológica de cultura, né? Então, justamente como o Rubão comentou, né, haveria então uma certa indiferenciação, né? Fala assim, bom, mas esse povo aqui produz determinado significado, esse espaço aqui, esse contexto produz determinado significado. Aonde que está a diferença de ideia dos estudos culturais para a antropologia, né? Justamente essa ideia de que essa produção de significados ela não se dá de uma maneira tranquila, né? Ela não convive de uma maneira tranquila, mas é justamente uma arena de confrontos, né? Então, os significados eles estão se sobrepondo a todo momento. Os significados estão tentando tomar espaço a todo momento, né? E aí, para exemplificar, de uma maneira que eu achei muito legal, que o próprio Stuart Hall colocou, aquela ideia existiam, quando os antropólogos iam nas tribos, eles tiravam algumas fotos, né, com o pessoal da tribo. E aquela foto, o que acontecia? Normalmente o antropólogo estava no meio, né, com aquelas roupas europeias, assim, era um cara, normalmente um cara branco, né, homem, ali no meio, fazendo uma pose para a foto, e o pessoal da tribo, né, o pessoal que não morava na cidade, os índios ou alguma coisa nesse sentido, ficavam meio acuados, assim, né, não sabendo muito bem o que era aquilo, né, estavam sendo estudados, né, estavam, de certa forma, um pouco assustados ali, né, então, isso demonstrava já, apesar enfim, de todo o respeito do antropólogo, de entrar naquele espaço, de entender a cultura, de fazer a sua etnografia,
como os significados ali já estavam se enfrentando, né? E como aquela imagem representava, de certa forma, uma superioridade, né, dos antropólogos frente àqueles que estavam sendo estudados, né? Então, para a gente entender aí como é profundo, né, essa ideia de embate, né, de enfrentamento, de arena cultural, tá? Pô, falei pra caramba, mas aí essa ideia, mas eu queria focar um pouco nisso, sabe? Nessa perspectiva, nessa ideia, nessa diferenciação de cultura, tá? Principalmente nessas três diferenciações, eu acho que dá uma base muito interessante para a gente entender a história da cultura e entender a cultura como nós vemos ela no grupo, né? E principalmente como os estudos culturais vão entender a cultura, né? E aí, para o resto do artigo, a ideia é justamente trazer a educação física junto dos seus momentos históricos, né? Então, não falar simplesmente sobre a educação física, em que momento ela foi higienista e em que momento ela foi militarista, mas tentar explorar um pouco do contexto histórico, né, para entender a possibilidade dela ser aquilo, né? Então, por isso que a gente conclui que a educação física ela não é alguma coisa, ela depende de um tempo, ela depende de um espaço, ela depende justamente desse enfrentamento cultural, né, e de que tipos de significados que tomam a frente, que tomam o poder, para poder dizer que a educação física é alguma coisa, tá? Então, mais ou menos esses os pontos que me chamam a atenção aí, e principalmente esse conceito de cultura que, enfim, eu sempre gostei muito dele, até peço desculpas aí, que eu acho que eu falei muito, mas a Não, gente vai partir disso. você falou bem e falou o suficiente e o necessário, eu diria. Porque não adianta nada, né? A gente precisa ter uma base para discussão, principalmente quem está, né, no caso do Guilherme e do Kaique, que está começando agora. Acho que essa explanação ajuda bastante. O legal seria vocês perceberem que esse foi um trabalho de TCC, não deixa de ser uma iniciação, não era um programa de iniciação, mas não deixa de ser uma iniciação científica, o trabalho de conclusão de curso é uma espécie de iniciação. Não é um programa com bolsas, né? Não é uma iniciação científica com bolsa, como a Monique e o Helder, o próprio João fizeram. Mas a conclusão do TCC, na época era uma monografia, agora é um artigo, mas isso não deixa de ser uma iniciação no mundo científico. E é interessante, assim, a gente perceber a vocação para trabalhar com certas ideias, né? Então, exige um pouquinho de criatividade, um pouquinho de liberdade de articulação de ideias, e aí se arriscar um pouquinho. Porque os trabalhos, na maioria das vezes que vem para a gente orientar em TCC de graduação, é um grande copia e cola de livros, sabe? Então, o cara vai lá, copia 5 definições e vai colocando ali aquele monte de definição, aí ele mete uma conclusão no final. Sempre muito um jogo de cartas marcadas, para citar a professora Cíntia Ribeiro aí da FEUSP. Não tem uma originalidade, não arrisca em nada, não produz nada novo. E tudo bem, está iniciando, às vezes precisa entender mesmo isso daí, né? Mas quem é vocacionado, gosta desse exercício, é interessante vocês perceberem a produção do João, super original, assim, não veio para revolucionar a área, mas trouxe uma discussão interessante e teve essa originalidade e se arriscou na hora de produzir uma ideia, sabe? Então, acho que, além da questão teórica que ele expôs e que a gente vai debater agora, eu queria chamar a atenção para esse aspecto também, dessa vocação, de gostar desse exercício de pensar, gostar do exercício de escrever, gostar do exercício de ler um intelectual para te ajudar a pensar um outro problema, né? Essa transposição de uma discussão da antropologia, dos estudos literários, até da sociologia, trazer ela para a educação física, né? Acho que é esse movimento, tá? Quem está na educação física e está estudando e quer ser, né, fazer o mestrado, doutorado, o movimento é exatamente esse. Bom, e aí a gente abre então para as questões, mas que tal antes da Monique e do Helder, né, a gente escutar os iniciantes primeiro? Uma boa? Helder e Guilherme, Kaique e Guilherme, o microfone é aberto para vocês aí. Olha, professor, eu confesso que
não deu para me ler o artigo do João. Peguei, li um pouco hoje no serviço e escutei agora um pouco dele falando. Mas achei bem interessante o que ele estava falando sobre a cultura alta e baixa, e depois a mudança que ela sofreu com esse Stuart Hall, né? Ele, ele busca acabar com isso aí e colocar significados, né, para os povos, né? Então, por hora eu adquiri isso para mim, achei interessante, é uma coisa que eu vou buscar conhecer mais, mas infelizmente agora para debater não tenho nada. Não, perfeito. Só não é assim, para os pobres, né? A gente está numa chave muito econômica, mas assim, é para qualquer cultura marginal, não necessariamente a cultura marginal ela é economicamente inferiorizada. Por exemplo, a gente pode pensar numa série de modos de ser e existir de pessoas que têm muito dinheiro, mas ainda assim sofrem certos preconceitos ou não têm espaço por causa da sua maneira de pensar, né? Então, cada um pode pensar, e eu não quero ficar dando exemplos, mas é possível uma pessoa com muito dinheiro ainda assim não encontrar espaço na sociedade para se expressar, para se posicionar, para viver a própria vida, né, para se assumir. Então, não necessariamente está conectado ao econômico. É claro que a gente sabe que quem tem menor poder econômico tem menor poder para impor o seu modo de pensar, a sua interpretação do mundo, né? Há uma articulação entre uma coisa e outra, sem dúvida, mas não necessariamente a coisa é tão binária assim, tão simples. Mas isso aí, Gui, aquilo que eu falei, Bom, não deu para ler, participe mesmo assim, mas se você ler é melhor para você. tá. Nessa questão que você está falando sobre bom, é o conhecimento em geral, né, entre o povo que tem menos dinheiro e o povo que tem mais dinheiro. O meu pensamento é que eu reflito muito na vida e para mim, não sei, eu sou de uma família simples, então eu sempre fui de buscar sair no mundo e buscar trabalho, treinar, conhecer pessoas. Sempre gostei de buscar algo diferente para minha vida. E nunca fui arrogante assim de negar de conversar com uma pessoa, por exemplo, um morador de rua. Sempre fui de conversar com todo mundo. E eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. A gente julga muito pela aparência, né? Só que quando você para conversar com a pessoa que parece ser inferior, né? Você percebe que ele tem muita coisa para ensinar para você. E eu nunca fui de pensar que existe superioridade entre as pessoas. Então, eu sempre tive a humildade de chegar e conversar assim e buscar entender o que a pessoa tem a dizer. É lógico que não é tudo que uma pessoa diz que vai servir para a gente, mas uma palavra ou outra pode vir para complementar alguma coisa que a gente pensa, desbloquear a mente para a gente pensar em outras teses. Então, realmente, a questão financeira, ela não acaba implicando em nada assim de conhecimento. E é isso. Tudo bem. Se é o que o texto te fez pensar, o exercício é esse. Agora, vamos ver quando você lê o texto ainda aqui, que vai fazer você pensar mais ainda, né? Se sem ler você já despertou, né? Mas é isso aí, continua com a gente aí, seja sempre bem-vindo, independente se deu tempo de ler ou não, tá? Kaique, queremos ouvi-lo também. Primeiramente, boa noite a todo mundo. João, gostei muito do texto. Eu, particularmente,
de início eu fiquei meio deslocado com esse conceito de cultura, né, falando de civilização, sobre os conceitos que permeavam naquela época, né. Mas depois eu consegui me localizar e eu fiquei muito feliz, porque quando você começa a falar dos momentos da educação física, eu consegui linkar muito bem com o que eu aprendi no primeiro semestre, em introdução com o Rubens, né, das fases da educação física que elas passaram, né, higienista, militarista, pedagogicista, não sei se é essa a pronúncia, se for, vocês me corrijam, e esportivista, né. Então, eu consegui entender bem, né, graças a esse conhecimento que eu pude obter lá no começo. E é bom, né, a gente conseguir ter esse conhecimento, né, porque semana passada eu li o texto de quinta-feira, né, que vocês debateram sobre a dança. Inclusive eu não entrei porque eu trabalho de manhã, mas eu não consegui me situar muito bem. Mas essa parte sobre os momentos da educação física foi muito bom conseguir fazer essa relação, né, com o que eu aprendi lá no começo e com esse texto que muitos conceitos batem com o que eu aprendi. E uma parte que me falou que eu gostei muito, né, falando de cultura, né, propriamente dito, que é um dilema de Confúcio, não sei também se é assim que pronuncia, que a natureza é a mesma e os hábitos que diferenciam, né? Então a gente, para mim, eu acredito nesse conceito que a gente pode crescer, pode ser criado, né, de uma tradição familiar, seja em bairro, cidade, porém acho que aquilo que a pessoa ela vai vivenciando, vai podendo praticado na vida dela, que vai criar aquela cultura, né? A cultura que ela vai levar para ela. E também quando ele fala sobre os estudos culturais, né? Inclusive quando você falava, né? Sobre essa arena de combate, de confronto, sobre o que é certo, o que é errado, acho muito legal aquela hora que fala também que o maior exemplo, né? Dessa arena de confronto é nas escolas, que muitas culturas se chocam, né? Se encontram e se chocam, às vezes não conseguem se encontrar, se dar, né? E a gente vê isso até hoje, é muito bom que a gente vê que isso acontece até hoje, né? No nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente, né, acadêmico. E aí também é uma frase muito boa que fala que a escola ela cria, deixa eu achar aqui que eu marquei, peraí. Aí, a escola forma alunos para a elite e outros para trabalhar para a elite, né? Isso a gente vê acontecendo até hoje. É muito legal a gente ver, conseguir linkar isso que foi falado lá com o que acontece hoje, né? Porque tem um aluno que, né, eu penso que aquele que estuda desde pequeno em escola particular, ele cresce com o pensamento de que ele vai mandar na sociedade, de que ele vai ter um espaço na sociedade, e o que vem de escola pública, não. E aí também fala sobre que a gente tem esse problema financeiro, esse problema socioeconômico, porém a gente começa, que nem o Rubens falou, a gente começa a lidar com outros problemas, né, sexuais, religiosos, né, de raça, de cultura, porque por mais que às vezes a gente vê um negro que ele tem uma condição social um pouco melhor, ele não consegue se entrar na sociedade por conta da cor dele, por conta, às vezes, da opção sexual, da religião. E aí, deixa eu ver. Marquei também aqui sobre o conceito de multiculturalismo, né, que a gente tem que entender que são várias culturas, são vários costumes, são várias variações, isso que enriquece, né, a nossa vivência. E eu queria que você falasse, João, se você puder, sobre todos esses momentos que a educação física passou, né, higienista, militarista, esportivista, tratando o indivíduo como atleta, né, adestrando, né, na militarista como se ele tivesse que... Eu até marquei aqui, deixa eu olhar. Espera aí. Aqui fala aqui da ginástica militar, né, que os atletas eles se preparavam para a guerra, para que pudesse acontecer, se viesse a acontecer alguma coisa, eles não sofressem que nem sofreram antes, né? E aí tinha que tratar o homem obediente e adestrado, né, prezando o nacionalismo, patriotismo, o bem pela pátria, o bem pelo país. E eu queria que você pudesse falar sobre esses momentos que a educação física passou, e até hoje a gente sabe que ela está em constante processo, ela está em evolução, ela está sempre
ela vai ser alguma coisa dependendo do momento que a gente está se encontrando, né? Se você pudesse falar o que isso afeta no momento atual, né? Qual os seus pensamentos que você acha que hoje a gente se encontra, a educação física se encontra, porque a gente sabe que se você encontrar alguém na rua e falar, eu faço educação física, a pessoa vai perguntar, vai falar para você, esquece, é personal. Ou seja, ainda a gente tem um pensamento, a sociedade tem um pensamento de que educação física é academia e acaba esquecendo as escolas, né? A universidade, o mestrado, o doutorado. Inclusive, esses dias eu estava acredito também que seja pelo retorno financeiro, né? Que as pessoas buscam o bacharel, buscam a academia, buscam o personal, por conta desse retorno financeiro, né? Quando eu comecei a faculdade, eu até conversei com uma pessoa, né? Eu falei, você faz o quê? Ela falou, faço bacharel. Aí eu falei para ela, faço licenciatura. E ela falou assim, eu fazia no começo, né? Mas aí eu precisava ganhar dinheiro e eu fui pro bacharel. Aí na hora eu pensei comigo, né? Porra, eu também preciso de ganhar dinheiro. Então eu fiquei meio deslocado. E aí é até meio irônico, né? E acho que é por causa disso, né? Porque tem uma desvalorização com o professor, né? Com a educação, né? E esse pensamento de que o professor de educação física ele tem que criar um atleta, que criar um jogador, que criar um atleta de ponta e não cidadãos, né? Acho que ficou uma questão para você aí, João. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado aí pela essa leitura tão atenta, né? Bem interessante ver como que move aí o pensamento de cada um. Essa questão de ficar, que você comentou aí, de ficar deslocado no início, isso era uma coisa que eu ia comentar. Que caso alguém tenha se sentido um pouco perdido, não se preocupe, porque não é porque você não entendeu o artigo, é que o artigo é muito doido mesmo. Tem hora que eu tô falando de uma coisa, tô falando da Guerra de Napoleão, aí no outro parágrafo eu parti para outra coisa totalmente diferente, mas é fruto do que eu estava estudando naquele momento, né? Eu tava tendo acesso a tudo isso, estava lendo um monte de coisa de história, então eu quis trazer tudo pro TCC, né? E aí, de certa forma, o resumo pegou um pouco disso, assim, mas é um movimento muito interessante, né? O TCC, ele é quase que uma, entre aspas, assim, uma linha de fuga total, assim, não segue, né? Uma coisa em específica que eu vou abrindo, vou trazendo para cá, vou trazendo para lá, mas no fim acho que ficou bacana. A questão é sobre como eu vejo a educação física atualmente. Eu entendi dessa forma, em relação à história dela, né? Então, eu acho que contemporaneamente, se nós podemos dizer assim, há um certo confronto de ideias aí que talvez seja um pouco maior do que anteriormente, sabe? Então, nós tivemos aí alguns, como a gente comenta, como está colocado no artigo, né? Então, uma perspectiva higienista, uma perspectiva militarista, né? Que no fim eram perspectivas ginásticas da educação física, né? Era trabalhado com ginástica, perspectivas esportivistas, né? Que, ao meu ver, perduram até hoje, né? Não dá para a gente dizer que são perspectivas que são superadas, né? Muito pelo contrário, né? Então nós vemos, principalmente aqui na nossa formação, e muito graças aí ao Rubão e à formação do Rubão, né? Algumas perspectivas que resistem a isso, né? Que vão propor ideias opostas a isso, ou pelo menos ideias que podem confrontar essas perspectivas. Mas eu me arriscaria a dizer que, na grande maioria das formações, na grande maioria das escolas e daquilo que acontece, tá ainda muito ligado a essa ideia de ginástica, de esporte, ou então da educação física como um apêndice de outras disciplinas, né? Então, ter a educação física, mas como uma forma de se trabalhar algum outro conteúdo curricular, né, como matemática, português, ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que esses são os significados aí, vamos colocar dessa forma, que imperam aí em relação à educação física e como a educação física ela é representada, né?
Inclusive, eu fiz uma pesquisa que eu acho interessante, em que eu pesquisei as imagens das formações iniciais de educação física, né? E todas as imagens eram mais ou menos sobre isso, assim, as imagens apresentavam ali, falava sobre a licenciatura em educação física e tinha uma imagem do pessoal na academia, né? Ou tinha uma imagem do pessoal correndo na rua, tinha esse tipo de imagem, assim, né? Então, e aí entendendo isso como um conceito de representação que produz em si os significados das coisas, né? Então, de certa forma, a educação física ela já é produzida discursivamente antes da gente entrar no curso de educação física, né? Já não bastando aí os acessos que nós temos à educação física anteriormente na escola, alguma coisa nesse sentido, né? Então, grande parte daquilo que nós escutamos sobre a educação física é em relação a uma educação física esportivista ou uma educação física, se não aula livre, né, muito ligada ao esporte ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu acho que qual que seria qual que é o nosso papel aqui, né? Então, de certa forma, é ocupar espaços, né? Então, é fazer isso que a gente está fazendo, ter o grupo PIB, que é lançar uma publicação, é apresentar um trabalho, dizendo, apontando, né, falando assim, olha, essa perspectiva de cultura é tradicional, essa perspectiva é antropológica, essa perspectiva é dos estudos culturais, nós estamos propondo isso, porque isso a gente consegue fazer, existem relatos que são feitos, né, existem formas diferentes de se pensar, então acho que é esse um pouco o nosso papel. Logicamente, em trabalhos que são pequenos, né, a gente vê o grupo aqui, por exemplo, nós estamos em 6 pessoas aqui hoje, né, discutindo, o grupo começou com 30, mas é dessa forma, é como o Rubão falou, então, chega no final do semestre, ficou uma pessoa, né, e essa uma pessoa, ela vai produzir uma iniciação, ela vai apresentar, então, eu vejo essa como a nossa postura frente a essa perspectiva e como uma postura combatente, eu acho que como proporia aí os estudos culturais. Não sei se alguém pensa diferente. Acho que foi uma ótima explicação. Monique, acho que dá tempo de você colocar as suas anotações ainda. Bom, vamos lá então. Primeiramente, agradecer a leitura, né? E eu fiz uma conexão muito grande agora mais, né, pessoal, porque quando eu li, na verdade foi a segunda vez, eu já tinha lido, acho que o João já tinha enviado para mim uma outra vez, um outro momento. E daí eu recordei que quando eu estava indo participar do grupo pela primeira vez, o João estava finalizando, ou seja, ele tinha acabado de finalizar, né, esse trabalho e tudo mais, e daí eu vi e falei, nossa, que honra poder compartilhar desse momento agora, né? E, na verdade, eu achei uma escrita ótima para pensar em apenas um TCC, né? Que muitas das vezes é algo tão difícil, que lida numa situação tão complicada, e eu achei uma escrita ótima com relação a isso, né? E eu pude ver ali no decorrer do texto exatamente isso que você apontou, João, que você estava sendo ali, a sua escrita estava tendo vários encontros, né? E eu acho isso mais interessante, você se expressar na escrita com os encontros. Então, nada impede. Pode ser que nós, leitores, uma hora fala, pera, não estou entendendo. Mas você sabe o que entende, você sabe o que aquilo ali expressa. Isso é uma das maiores dificuldades minha. O Rubens está aqui para comprovar que muitas das vezes eu escrevo e para mim está fazendo completamente sentido, mas não dá para desvendar o que eu estou querendo dizer ali. Então, eu achei isso muito legal mesmo. E, bom, vamos lá. Estou lendo muito, já faz algum tempo, sobre mulher, sobre feminismo, sobre gênero. Até neste momento estou finalizando o livro que fala... Foi o Rubens que indicou Gênero e Sexualidade na Educação, acho que é algo assim. Então, quando eu fui ler o seu, eu estava nesse encontro. Então, tudo que eu absorvi dali foi nessa linha. E gostei bastante quando você fala, que foi até o que eu mandei agora há pouco para você, quando você fala dessa cultura, né, que ela é modificada, que ela é moldável de acordo com cada época. Eu acho que isso é o mais importante.
Por que que assusta muitas pessoas que estão na cultura ali elitista, que não pode mudar? Que se alguém disse que X é X, o X vai ser eternamente X. E quando a gente entende que a cultura ela é moldável, que ela sofre transformações, a gente compreende que esse X ele pode ser de outras inúmeras maneiras que não foram definidas. E eu acho que isso é o mais importante. E nós mesmos. Eu posso agora estar falando isso e amanhã eu estar falando completamente tudo oposto. Então, acho que isso é o mais interessante para a gente absorver desse cenário, né? E a única coisa que daí seria o que eu queria problematizar, porém, é o que eu falo, foi aquele momento, né? Eu sei que você já foi em outros encontros e já pode ter modificado essa sua visão, que foi na página 9, deixa eu verificar aqui minha anotação. Na página 9, você deixa muito específico que a educação, não lembro em si, mas ela prepara homens e mulheres. E ali, a hora que eu li aquela frase, eu falei, pera lá, prepara, mas não da mesma maneira, né? Porque temos as questões sociais, temos as influências históricas, temos todas as influências. Então, quando eu li aquela afirmação, eu fiquei, ai, socorro! Aí dá aquela instiga, mas que nem eu só posso dizer isso agora, porque realmente eu venho lendo bastante e entendendo todas essas mudanças, né? Época a época. Mas eu gostei bastante exatamente dessa temática, estava no seu trabalho, e é uma temática que é pouco abordada por muitas pessoas. Então, parabéns, gostei bastante. E gostaria até o Rubens estar aqui, ele pode me ajudar também. Eu gostaria de estudar mais essa parte. Na verdade, né, eu estou fazendo um projeto que eu preciso de uma referência urgente, voltado para, sim, essa sociedade que ela se modifica, né, o contínuo descontínuo, que é Foucault, que eu adoro. Mas eu queria usar mais uma autora que seja mulher. Porém, por exemplo, eu vou sim no meu projeto usar Foucault, mas através da Margaret, que foi indicação também que o Rubens deu no colóquio do Foucault, né, que tinha ela que utiliza ele para falar o feminismo. Porém, eu queria para falar assim essa sociedade, para falar assim essas transformações. E até mesmo os estudos culturais, porém, numa visão e numa fala de um corpo feminino, entendeu? Então, tipo, por mais que a gente não, pelo amor de Deus, não pense que a Monique, nossa, só estuda mulher, então, não. Eu quero ver como ela aborda isso e como ela se expressa estando num corpo feminino, porque eu leio pessoas que se expressam a partir de um corpo masculino. É isso. Muito bem, João, dá tempo do João responder o que a Monique percebeu ali. A falta de especificação das pressões, né, entre homens e mulheres. Não, eu acho que total, eu concordo aí com o comentário da Monique, eu poderia ter aprofundado nisso, né? Na verdade, eu tinha colocado homens e mulheres aí, achando até que eu estava já falando assim, vou colocar homens e mulheres, né, para minha escrita não ficar só homens e tal, mas mesmo assim, acho que faltou coisa, eu concordo com o que a Monique está falando, eu poderia ter explorado um pouco mais disso no artigo. Sobre alguém dentro da perspectiva dos estudos culturais que seja mulher, eu acho que talvez a gente possa indicar o que me vem à cabeça é a Butler, né? Não sei o Rubão. Não saberia dizer também. A Butler não é bem estudos culturais, né? Ela inaugura um campo chamado teorias queer. Acho que estudos culturais, feminismo, talvez a Guacira Lopes Louro, acho que seja a mais... Mas a Butler, eu acho que com certeza cita pessoas que faziam parte do grupo, né? Ou será que não? Não, ela dialoga, sem dúvida que ela dialoga. Dá para se aproximar, sim. Né? A Guacira é o que eu tô lendo, né? O livro que você indicou. O problema da Butler é assim, o quanto a gente está apanhando para aprender, né? Não vou recomendar para a Monique assim, sozinha. Vai lá, vai ler Butler, né? Que eu entender, você fala pra gente. Vai lá, estuda bastante e vem explicar pra gente.
Agora, Eu li e fiquei, calma, pera lá, e participei do grupo, aí a bola ficou mais cheia de nó. Mas devagar, juntos a gente vai entendendo certas coisas. essa ideia da escrita do artigo, eu também gosto muito, porque é interessante, porque eu nunca mais vou escrever como eu escrevi no TCC, né? E depois que a gente vai entrando no mundo acadêmico, vai formatando nossa escrita, né? Então, eu nunca mais vou ter essa escrita louca, assim, essa escrita, tipo, essa escrita esquizo, que vai para um lado, vai para um outro. Eu vou estar sempre pensando assim, não, mas eu acho que esse autor ou essa autora não conversa muito bem aqui, ali e tal, eu vou, né? Enfim, eu tenho um carinho especial por essa escrita do TCC. E um ponto que você tocou muito interessante, que é a do conservadorismo, né? E a perspectiva de cultura do conservadorismo. Então, por que conservadorismo, né? Porque é a ideia de conservar. E conservar o quê? Conservar um estado mais desenvolvido de alguma coisa, né? Então, de certa forma, conservar uma cultura alta, né? E aí a resistência contra uma cultura que seria mais baixa, né? Ou seja, um estado menos desenvolvido de determinada conhecimento ou de determinado modo de fazer alguma coisa, né? Então, quando se fala aí tá muito presente aí nos noticiários, né? Essa ideia dos heróis nacionais ou da arte elevada, né? Justamente isso, né? Uma ideia de que a arte, então, recuperar essa ideia de uma arte cultivada, de uma arte desenvolvida, de uma cultura alta da arte, em detrimento de uma cultura baixa, né? Então, precisamos conservar essa perspectiva. Precisamos comprar Romero Brito. Bom, talvez o Helder tivesse comentários. Você consegue fazer seus comentários em um minuto, Helder? Desculpa pelo tempo. Consigo. Bom, e aí, João? E aí? Primeiramente, eu tô com você. Pô, cara, é ruim pra caramba grifar seu texto aqui nessa revista Revista Escolar. Cara, é muito bugado, é muito bugado. Parabéns pelo trabalho, eu gostei bastante desse encontro que eu tive com ele também, né? Tipo assim, eu tava lendo ele e falei, nossa, agora faz sentido aquela discussão que eu tive lá no primeiro semestre. Então eu gostei bastante. E até também para introduzir a galera que está chegando agora, né? Em relação à história da educação física, esse conceito de cultura e esse conceito de cultura a partir de Stuart Hall, né? E a gente tem esse vínculo, essa aliança muito forte com o pessoal lá, com o Marcos Neire e o Mário Nunes, né? Que estão pesquisando isso na educação física. E para ser breve aqui, é muito prazeroso, muito gostoso ler o texto de alguém tá entre a gente aqui, né? Eu acho que é muito legal ter esse contato com o autor. O João tá aqui no grupo com a gente e tá complementando aí. E é isso, para não passar o tempo também. E vai ser legal, Helder, porque o João tem mais um texto publicado, né? Educação Física Líquido Moderna, né? E a gente vai ler esse texto também. Eu acho que a gente tem que continuar esse movimento de ler as coisas que nós publicamos. Da hora, gostei. E aí vai dar para o João rever também a escrita anterior dele. Revisitar, é bacana. Só que semana que vem, então, fica o convite, né? Vai ser um texto mais difícil, vai ser o texto da Glória, e vamos mergulhar em Foucault. Recomendo fortemente a leitura e trazer questões. Mas aí, como até eu tenho, assim, as minhas curiosidades com relação ao texto da Glória, talvez não dê tempo para a gente discutir tudo que a gente queira, né? Já aviso já que o encontro que vem, a abertura vai ser um pouquinho menor, porque ela não vai ter a disponibilidade de ficar 2 dias com a gente, tá? Igual o Flávio teve. Então, talvez a abertura para dialogar mais livre seja um pouquinho menor, mas aí na semana seguinte a gente já volta, quem sabe com o texto do João, quem sabe com outro convidado, quem sabe, enfim, depois a gente vai discutindo isso daí. Beleza, pessoas? Beleza. Forte abraço. Kaique, daqui Valeu. a pouco eu mando o link para você Beleza, postar Rubão. no YouTube. Valeu, um abraço. Obrigadão, tchau. Obrigado aí por tudo aí. Boa noite aí. Boa noite. Valeu, pessoal. Falou.